Salve nação corintiana, salve meus amigos, salve o Corinthians. Estou de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo em A Voz que Vem das Arquibancadas. Vamos falar sobre a repercussão da derrota do Corinthians para o Atlético Mineiro na noite de ontem por 2-0 lá no Mineirão. Tem muita coisa, muita gente falando, mas eu quero dar minha opinião. Quero ser curto e grosso em todas as minhas falas aqui no meu canal, ok? Mas antes, você que ainda não se inscreveu, que está vendo esse vídeo agora aqui, ó, tá aqui. Clica aqui nessa janelinha, se inscreva no meu canal, ativa o sininho para você poder receber todos os conteúdos aqui do meu Corinthians. Estou olhando aqui para a minha bandeira do Corinthians, uma flâmula que eu tenho aqui, tão especial, que eu guardo com tanto amor e carinho aqui no meu estúdio, né? Tem muita coisa, tenho bandeira do Corinthians aqui, tenho flâmula, tenho algumas coisas, enfim, tem bastante coisa do Corinthians aqui que não dá para mostrar para vocês, e são nesses objetos do Corinthians que eu busco inspiração para poder fazer os meus vídeos aqui para vocês. Isso aqui eu recebi também com muito amor e carinho dos meus filhos. Vou mostrar para vocês, olha, uma caneta e um chaveiro, olha só que lindo. Isso aqui eu recebi dos meus filhos também, um monte de coisa. Isso aqui tudo, não esses, que esse aqui eu ganhei dos meus filhos, jamais vou pegar e vou dar um presente desse aqui para vocês, dos meus filhos. Isso aqui é meu. Mas eu vou fazer vou comprar outros iguais para poder sortear aqui no meu canal para aqueles que mais me acompanham, que mais estão presentes aqui, ok? Bom, vamos falar um pouco sobre a repercussão sobre a derrota do Corinthians ontem, né? Vamos lá. Como a imprensa lacradora vive de Corinthians e só fala de Corinthians o tempo todo, bem ou mal só falam do Corinthians. Apesar que ultimamente só falam mal, né? Porque o Corinthians está uma draga, né? Uma draga. Enquanto o Corinthians vive essa situação medonha, essa situação deplorável, enquanto o Corinthians passa por situações assim, vexatórias dentro do campo, quero dizer para vocês que no último domingo passado, deixa eu ver, não sei se foi domingo passado, domingo retrasado, o Corinthians jogou com o Fortaleza esses dias atrás e sofreu para empatar em 1-1 com o Fortaleza, jogando em casa, na Neoquímica Arena, ok? Por que eu tô falando do Corinthians e Fortaleza lá atrás, que já faz alguns dias que o Corinthians jogou com o Fortaleza? O Corinthians sofreu. E a imprensa lacradora, todos falando, nossa, o Corinthians empatou com o Fortaleza, um time ajustado, um time bom, um time... Com todo o respeito, daqui a pouco os cearenses, torcedores do Fortaleza, vão descer o cacete em mim, mas não é isso. Não é isso que eu quero dizer. Com todo o respeito, acho um excelente time, o time do Fortaleza, bem montado pelo Vojvoda, mas cada um no seu devido lugar, ok? Palmeiras meteu 3-0 no jogo de ida no Fortaleza, 3-0. Enquanto o Corinthians sofreu para empatar em 1-1 com o Fortaleza, o Palmeiras meteu 3-0 no Fortaleza. Olha, o Palmeiras brinca com os outros times. O Palmeiras ganha de 3 no Fortaleza, mete 4 no Grêmio. O Palmeiras mete... Foi quando... Enfim, o Palmeiras só ganha de goleada. Só ganha de goleada, né? Só de goleada. Enquanto o Corinthians empata com o Fortaleza e todo mundo fala, nossa, foi um excelente resultado. Excelente resultado, uma vírgula. Com todo o respeito ao Fortaleza, que é um bom time, e hoje é melhor que o Corinthians, tá? Para os cearenses não ficar bravo comigo, dizendo que eu estou desdenhando do Fortaleza, não é isso. O Fortaleza é hoje melhor que o Corinthians, que é o meu time. Infelizmente é isso. Para mim, infelizmente para mim, que sou corintiano. O Fortaleza hoje é melhor que o Corinthians. Muito mais estruturado, muito mais organizado, tem um presidente porreta que tá lá e tá fazendo as coisas acontecerem. Só que pegou pela frente o Palmeiras e perdeu de 3, jogando lá no campo do Palmeiras. Ok? Isso é a realidade. Enquanto o Corinthians sofre para empatar com o Fortaleza, o Palmeiras mete 3 brincando com o Fortaleza. Ok? É isso aí a realidade. Palmeiras 3, Fortaleza 0, jogo de ida. E lá no Ceará, pasmem vocês, mas o Palmeiras ganha o jogo lá. Lá, o Palmeiras ganha. Fortaleza já está eliminado. É eliminado.
Essa é a opinião minha, tá? Você pode deixar o seu comentário aqui. Mas na minha opinião, o Fortaleza já está eliminado, o Palmeiras já está na próxima fase. Agora eu quero falar para vocês sobre uma fala do Paulinho no jogo, logo após o jogo ontem. Paulinho foi dar entrevista, ele falou que já está cansado, que chega o momento que está na hora dos jogadores dar a volta por cima e começar a vencer os jogos. Mas isso aí, Paulinho, com todo o respeito que eu tenho por você, campeão mundial, campeão da Libertadores, você ídolo do Corinthians, achei até que ontem você fez, assim, desde a sua volta, uma das melhores partidas sua pelo Corinthians foi ontem. Com todo o respeito que eu tenho a você. Eu acho que isso, uma declaração, para mim, uma declaração muito infeliz. Por quê? O Corinthians nunca tem que pensar que já está na hora de dar a volta por cima. Jogador que veste esta camisa aqui, esse símbolo aqui, não tem que ficar falando isso. Tem que jogar todos os jogos, mesmo estando lá em cima. Tem que entrar com a faca nos dentes para poder vencer as partidas. E o Paulinho falou ontem que o Corinthians já passou da hora de dar a volta por cima. Isso aí é óbvio, Paulinho. Isso é óbvio que já passou. Agora é você. Por que você, que é líder, um dos líderes, você, Paulinho, juntamente com o Fagner, com o Gil, com o Cássio, ok? Que são o Fábio Santos, que são os líderes desse time, chama os jogadores, pede licença para o professor Luxemburgo, chama os jogadores, estou até babando aqui, ó, chama os jogadores no vestiário e conversa entre vocês, jogadores, para poder mudar essa situação do Corinthians. Não é o Vanderlei Luxemburgo que vai mudar isso, não é a imprensa, não é a torcida, são vocês. Se vocês não tomarem uma atitude, tô falando isso para você, Paulinho, porque é você que deu a entrevista ontem. Mas pode ser para você, pode ser para o Cássio, pode ser para o Fagner, pode ser para o Gil, que são os líderes desse time. Se vocês não tomarem uma posição dentro do vestiário, hoje, por exemplo, hoje o pós-jogo do Corinthians e Atlético, se vocês não tomarem uma posição, eu não sei o que vai acontecer com o Corinthians. Não depende da torcida, porque a torcida apoia os 90 minutos. Não depende da imprensa, porque a imprensa só detona o Corinthians. Não depende de ninguém, não depende da diretoria, porque a diretoria é outra que só faz burrada, para não falar um palavrão aqui, quase que eu falo um palavrão. Só faz burrada ali, a diretoria do Corinthians. Desde o presidente e os diretores. Só fazem burradas, né? Só depende de vocês, jogadores. Chama, reúne. Faça como os jogadores antigos que põem a cara a tapa. Tá na hora de vocês, líderes, botarem a cara a tapa. E chamarem a responsabilidade. Será que é difícil vocês fazerem isso no vestiário entre vocês e chamar a atenção de todos? Só depende de vocês e não depende de mais ninguém. Até quando nós vamos passar por isso? Essa vergonha que nós corintianos estamos passando. Ok, Paulinho? Tô falando de você, Paulinho, porque você deu entrevista. Chega! O Cássio esses dias falou que não aguenta mais todos os jogos ele tomar gol. Independente se é 1 ou 2 ou 3, ele toma gol. Ele não está aguentando mais essa situação. Já está na hora de vocês tomarem uma posição, jogadores. Não é a torcida, não é a imprensa, é vocês. Será que não dá para aguentar mais a situação nossa? Enquanto isso, o Palmeiras mete 3 no Fortaleza, dando risada no Fortaleza, que para mim é um dos melhores times do Brasil, juntamente com o Palmeiras, juntamente com o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo, que está despontando, ok? E o Fortaleza. E o Palmeiras meteu 3, brincando no Fortaleza. E o Corinthians vivendo um inferno desgraçado em casa. Não dá. Meu, eu fui jogador de futebol de várzea. Eu fui.
E eu tinha personalidade. Quando o time estava ruim, eu chamava os caras no vestiário. Acabava o primeiro tempo, no intervalo do jogo, e o time estava uma draga. Eu chamava e gritava e batia no peito e chamava a responsabilidade. Será que vocês, profissionais que ganham milhões, eu não ganhava nada, muitas vezes eu pagava para ir no jogo. Vocês ganham milhões. Será que não dá para vocês chamarem a responsabilidade, bater a mão no peito e chamar para vocês a responsabilidade? Não dá mais para a gente ficar curtindo isso. Não dá. Agora, para finalizar o vídeo, eu quero ser rápido porque o vídeo já está longo. Luxemburgo falou depois do jogo o seguinte, que o Corinthians ainda vai brigar lá em cima, no alto da tabela. Ah, Luxemburgo, com todo o respeito que eu tenho por você, Luxemburgo, você é um cara, assim, um dos maiores vencedores como técnico no futebol brasileiro. Você é considerado um dos melhores técnicos que o futebol brasileiro já teve. Ao lado de Tele Santana, né? E outros consagrados do futebol brasileiro. Você é um cara muito assim. Agora, você falar que o Corinthians vai brigar lá em cima, com esse time aqui, com esse time, desculpa, Luxemburgo, não dá. E a culpa não é sua. Não é sua. Não foi você que montou esse time. Ok? Não foi você. Não foi você que escolheu esses jogadores para você. Você vai ter a oportunidade agora, em julho, quando a janela de transferências abrirem, do Corinthians contratar. Mas aí eu quero falar uma coisa que eu falei no vídeo anterior, quero falar para vocês. O Samir Carvalho, que é o setorista, que ele tem um programa, o Café do Setorista, que é um excelente programa, que eu respeito o Samir Carvalho, tá? Tenho ele, assim, como um cara, assim, que eu sigo, um líder que eu sigo, ok? Um abraço para você, Samir Carvalho. Você ainda não me conhece, mas um dia ainda vai me conhecer, ok? Eu conheço e respeito muito o seu trabalho. E você disse no seu programa que o Corinthians estava interessado atrás de um jogador da Argentina para vir jogar no meio de campo do Corinthians. Aí uma fonte sua, Samir Carvalho, disse para você que o Corinthians não tem dinheiro para contratar jogadores, ok? Por que eu tô falando isso do Samir Carvalho? Porque o Luxemburgo disse que o Corinthians ainda vai brigar lá em cima. E para mim, ok? Para o Corinthians brigar lá em cima, no restante do ano de 2023, somente se mudar o time inteiro do Corinthians. E isso vai ser impossível. Se um jogador o Corinthians não tem dinheiro para contratar, imagina 4, 5, 6 jogadores que o Corinthians precisa. E precisa desses jogadores. Como que o Corinthians vai montar um elenco? Olha, eu estou falando isso no meio do ano. Em maio. 18 de maio. Eu falando para vocês que o Corinthians quer montar um elenco. Isso mostra o tamanho da incompetência da diretoria do Corinthians. O elenco do Corinthians deveria ser montado em dezembro, novembro e dezembro do ano passado. E nós estamos em maio. Se não tem dinheiro, como uma fonte informou o Samir Carvalho, que o Corinthians não tem dinheiro para contratar esse jogador argentino, como que o Corinthians vai contratar 5 ou 6 jogadores para o Luxemburgo? Agora, no meio do ano, para salvar o time do rebaixamento. Olha isso! É impossível! Eu fico bravo, fico nervoso, porque é impossível! Ah, nós não temos dinheiro. Vá pro inferno vocês, diretoria, que não tem dinheiro. Não é possível! Me dê essa cadeira de presidência na mão. Eu monto um time que vai disputar com o Real Madrid, que vai disputar com o Manchester City, que vai disputar com qualquer time da Europa. Me dê essa cadeira na mão sem dinheiro. Eu vou usar isso aqui, ó. Esse símbolo aqui, ó. Eu vou usar isso aqui como ferramenta de trabalho. E eu duvido para vocês que eu não monto um time para disputar as posições mais altas do campeonato aqui no Brasil. Ganho tudo.
Me dê essa caneta na mão para poder ter autoridade de comprar, de contratar jogadores, de vender jogadores, de trazer propaganda, publicidades, de trazer o sócio torcedor ao meu lado aqui. Eu duvido que eu não monto uma equipe para ser campeão de tudo, de tudo. De tudo. Agora, o do Alib, importante para ele é pagar as dívidas, né, do Alib? Você não pagou dívida, não montou time, não ganhou título, não fez nada. Nada. E quem paga somos nós. Todos os dias somos alvos de gozações dos rivais. Todos! Eu não aguento mais. Principalmente o meu irmão que me enche o saco, que é São Paulino. Que me detona nos grupos de WhatsApp por aí, com essa porcaria de time que o Corinthians tem. Culpa sua do Alib. Do Ilho. Olha, que Deus o tenha do Alib. Culpa sua do Ilho. Culpa sua, Alessandro. Culpa sua, Roberto de Andrade. Essa é a situação do Corinthians. Ok?